Reis, capítulo 17. Todo mundo achou? Vamos lá. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Tá? Vou fazer uma breve leitura aqui, depois a gente fala sobre isso. Tá? Então veio a ele, ao profeta Elias, a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e disse: traze-me, peço-te uma vasilha com um pouco de água, para que eu beba. Indo ela buscar a água, ele a chamou novamente e disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém a viúva lhe disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei alguns cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos, porque não temos o que comer. E o profeta Elias lhe disse: não temais, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz para fora. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre essa terra. E foi ela e fez conforme a palavra do profeta Elias, e assim comeu ela, ele e a sua casa por muitos dias. E da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Amém? Irmãos, eu não li o texto anterior, do mesmo capítulo 17 aqui, que fala que nos tempos do profeta Elias, em Israel reinava o rei Acabe e a Jezabel. Que ele era um rei mandado pela mulher. E ela era uma mulher escandalosa. Tanto é que a imagem de Jezebel hoje é como se fosse uma prostituta. Então prevaricaram todo o conceito, tudo aquilo que Deus ordenara. E aí, Deus mandou o profeta lá falar para o rei que ia ter muitos dias de seca. E tendo seca, não produz alimento. E se não tem alimento, é fome. Se tem fome, é prejuízo. O reino ia cair. O que acontece? Só que, quando o profeta Elias falou para o rei Acabe sobre isso, primeira coisa, ele temeu pela própria vida. E com razão, porque o rei e essa Jezebel queriam matar o profeta. Aí Deus falou para ele: você vai junto do ribeiro, foge daqui. Ficou numa caverna por muitos dias. E lá eu te mandarei alimento através dos corvos. E você vai beber água daquele ribeiro lá. Aí o profeta foi até aquele lugar e os corvos levavam comida para ele, carne e pão, diz a palavra de Deus. Um pouquinho antes aqui no capítulo 17. De manhã e à tarde, ele bebia água do ribeiro. Hoje, se você falar sobre isso para alguém, a pessoa vai rir. Porque um corvo ele come carniça, certo? Só que para Deus nada é impossível. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Quando ele abre uma porta, ninguém fecha. Quando ele fecha, ninguém abre. Porque ele é Deus. Tá? Só que o profeta, ele era temente a Deus. Ele obedeceu, ele foi. E assim aconteceu. Por muitos e muitos dias. Até que um dia o ribeiro secou. Aquele riacho secou. Porque estava dando uma seca muito grande em Israel.
Mas até aquele dia os corvos tinham alimentado ele lá. Aí a palavra do Senhor veio a ele e disse de novo, através do Espírito Santo, desce a Serepta, que lá eu preparei uma viúva para te sustentar. Aí chegando lá, qual que era a viúva que ele preparou? Que Deus preparou para ele? Que tinha só um punhadinho de farinha e um punhadinho de azeite. E ela tinha um filho. Você imagina essa mãe com um filho. Veja bem, irmãos, analise esta situação. Uma mãe com um filho, com um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E ela disse, eu vou fazer um bolo e vamos comer. Fazer um pão, né? Só farinha e azeite. Estava juntando lenha. E depois a gente vai morrer, porque não tem mais o que comer. Está faltando alimento em Israel, uma fome danada. E o profeta disse assim para ela, mulher, vai e faz o pão. Porém, faz um pequenininho. Primeiro, traz para mim que eu estou com fome. Será que se fosse nós no lugar dessa mulher, a gente faria isso? Se pergunta para você. Será que se chegasse alguém estranho na tua casa e falasse para você, assim diz o Senhor, esse pouquinho de farinha que você tem e o azeite, faz primeiro para mim. Primeiro para mim. Ela ia fazer para o filho dela, era a única coisa que tinha. Porque assim diz o Senhor, que não faltará farinha e nem azeite para você. Será que nós fazíamos? Hã? Será que a gente ia alimentar um estranho que chegou? Que falou em nome do Senhor? A maioria não, né? Nesses tempos, não. Fosse hoje, não, né? Hoje, não. Sabe o que essa mulher usou? Ela usou a fé. Ela creu que era Deus verdadeiramente falando. E muitas vezes, irmãos, Deus fala conosco e nós não acreditamos, não temos crédito. Uma vez Deus usou uma mula para falar com um cidadão chamado Balão. A mula falou. Uma vez, eu gosto muito de orar no monte. Uma vez nós estávamos orando no monte e tinha uma irmãzinha missionária que Deus usava muito ela. Ela tinha o dom da cura. E eu presenciei isso. E constatei que verdadeiramente era Deus usando aquela irmã. E nós estávamos no monte numa oração tremenda e eu vi ela, porque ela dava ela não era uma profeta, ela dava as profetadas dela, entendeu? Porque se é de Deus tem que acontecer. Se não acontece, não é Deus falando. Então eu vi ela mentindo no monte e eu questionei o Senhor. Naquele momento nós estávamos num momento íntimo de sintonia com Deus. Eu disse, Senhor, como que você deixa uma pessoa dessa, como que você falar em teu nome, como que você ainda usa uma pessoa dessa na cura, né? Porque eu sabia que era ele verdadeiramente que operava o dom da cura através dela. E ela aqui mentindo no meio dos irmãos. E naquele exato momento o Espírito Santo me disse assim, ó, nitidamente no meu coração, se eu não usar as pessoas falhas e pecadoras, quem eu usarei? Aí, irmãos, eu caí de joelho em oração, novamente pedindo perdão para Deus. Porque de uma certa maneira, eu estava julgando. E Deus, ele sabe todas as coisas. Entendeu? Então aqui nesta situação, ele mandou o profeta lá para livrar a vida do profeta, porque tinha secado o rio. Não tinha mais água para beber. Ele disse, ó, desce a Serepta, que lá tem uma pessoa que vai te sustentar por muitos dias. Depois a história continua. Onde o profeta ressuscita o filho da viúva. Mais adiante, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Mas que eu quero que vocês entendam a seguinte situação.
que quando Deus fala com a gente e nós obedecemos a voz de Deus, as coisas acontecem abundantemente. O profeta Elias, ele seguia a voz de Deus. Ele seguia aquilo que Deus ordenava. Aí eu pergunto para vocês, ele precisava trabalhar para comer? Não. Ele estava lá, escondido na caverna, os corvos levavam comida. Quando ele desceu a Serepta, a viúva que nem tinha só um pouquinho de farinha e um pouco de azeite, a palavra de Deus diz que por muitos dias, até que veio a chuva sobre Israel, e aí os alimentos começaram a produzir novamente. Ela tinha farinha e tinha azeite. Para ela, para o filho dela e também para o profeta Elias. Então, irmãos, o que podemos tirar de proveito dessa palavra? É que Deus, quando Ele fala conosco, quando ele prometeu para o profeta Elias e cumpriu. Que quando Ele promete, Ele cumpre. Tá? E muitas vezes, como eu disse anteriormente, nós temos prejuízos, tristezas, por não ouvirmos a voz de Deus. Por se apegarmos em algo que Deus pode dar para nós em abundância. Que é a farinha e azeite. Que é a comida, o alimento. Tem muitas pessoas que se chega um mendigo pedindo comida, não dá. Se encontra na rua alguém pedindo um dinheiro para comprar uma comida, não dá. Primeira leitura que faz, ele pensa assim, vai comprar cachaça. Vocês já viram isso? Já aconteceu com vocês isso? Já aconteceu com vocês isso? Se alguém pedir um dinheiro para vocês para comprar comida e vocês acharem que ele vai comprar cachaça, sim ou não? Seja sincero, irmãos. Comigo já aconteceu. Droga também? É. E se eu disser para vocês que a própria palavra de Deus diz que muitas vezes é bom que tome um pouco de bebida forte de vinho. A própria palavra de Deus. Então, se ele pediu R$5, por exemplo, para comprar comida, e você deu, né? Se ele comprou comida, amém. Se ele está na rua passando frio, tomar um gole de cachaça, será que ele vai ser menos filho de Deus? Ou e se nós se negar, fazer um pré-julgamento dele, quem que está sendo menos filho de Deus? Hã? Então, irmãos, com Deus, o pouco é bastante. E sem Deus, o muito não é nada. Eu conheço pessoas que morreram no Senhor sorrindo. Porque sabiam o que tinham passado. Tinham ciência da passagem aqui pela terra, que é tão curtinha. E o que espera depois. Porque se a pessoa se diz cristã, por exemplo, filho de Deus, ele tem que crer na ressurreição. Senão não tem sentido. Eu vi pessoas morrer sorrindo. Apagar como uma velhinha. Eu vou morrer sorrindo. E outras, às vezes tem um trabalho, um luto, forcejo, tem um monte de coisas, conquista, bens materiais na face da terra, e no final tem uma morte triste. Olha só, vocês já viram falar no Império Romano? Já, né? Mas antes do Império Romano, houve muitos outros impérios na face da terra.
houve o Império Persa, o Império Babilônico, tantos outros. Ficou na história. Alguém fala hoje dos filhos, dos netos, bisnetos dos imperadores romanos, por exemplo, o último império, não virou pó. Tudo vira pó. Tudo vira pó. Que nem o Salomão dizia, o rei Salomão, essa vida é tudo cansaço e enfado. Se você ter uma fazenda de 10.000 hectares, é só para o teu olho contemplar. Porque você vai plantar, vai se preocupar, você não vai comer tudo aquilo ali. Você vai ter um montão de dinheiro, vai colocar no banco. Vai comprar uma mansão com 72 quartos, você só vai usar um. Verdade. Não é assim? Então tem muitas coisas, irmãos, que a direção de Deus sempre é o melhor caminho a se seguir. Eu aconselho vocês, sempre, qualquer coisa que vocês vão fazer, vão empreender, peça a direção de Deus. Porque Ele fala com você. Se você pegar isso aqui, ó, Bíblia. Até uma namorada, por exemplo. Quem é solteiro? Né? Se ele está em dúvida, ô Senhor, será que essa é a mulher para mim? Que você arrumou? Faz uma oração antes. De coração. E aí você abre a palavra e Deus vai te falar, vai te dar a resposta pela palavra. Eu, irmãos, estou com 47 anos hoje. E o momento mais feliz da minha vida eu estou vivendo agora. De uns tempos para cá. Depois que eu comecei a consagrar tudo a Deus. Tudo. E não me esforço. Que muitas vezes Deus tocou no meu coração de sair do meu trabalho, tá? Para ir comprar alimento, para levar para um irmãozinho lá do outro lado da cidade, que eu nem sabia quem. Eu estava contando para as irmãs ontem. Aí chegar lá, esse irmão com 4 crianças pequenas, desviado da igreja, desviado da presença de Deus, recorreu tudo e todos e não conseguiu. Aí ele foi para o joelho. E no meio da oração dele, o telefone toca, era eu ligando para saber onde é que ele morava, para levar os alimentos para ele. Que Deus tinha me tocado 1h30 antes. Eu já tinha ido no mercado fazer comprar. Tá? Mas o extraordinário disso é o seguinte, ó. Como que Deus sabia? O extraordinário disso é Deus me tocar antes para comprar o alimento, para ligar na hora que ele está na oração. É assim que Deus trabalha. Ele pode tudo. Deus, o verdadeiro Deus, o Deus vivo, esse pode tudo, qualquer hora. Tudo que a gente vai fazer, vai empreender, temos que consagrar a Ele, colocar nas mãos dele, o mais Ele fará. Quando você levar Deus na frente dos teus projetos, meus irmãos, vocês vão ver que muda totalmente. Mateus 6,33, eu gosto de citar esse versículo, diz o seguinte: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é as demais? É tudo. É saúde boa, casamento, família, bens materiais, casa, carro, apartamento, tudo que você imaginar. A palavra diz que os desejos do vosso coração serão concedidos. Desde que você leve Deus na frente dos seus projetos. Então, essa é a palavra de Deus. Eu creio que hoje, neste domingo, nós, aqui, louvando a Deus, cultuando a Deus, estudando a palavra de Deus, dá para nós perceber o quanto Deus é bom para a gente. Muitas pessoas que neste momento dariam tudo para respirar sem a ajuda de aparelhos.
Vocês sabiam disso? Quem aqui já ficou numa UTI entubado com oxigênio? Algum de vocês? Alguém já ficou? Eu já fiquei. De 3 segundos, é uma eternidade sem ar, irmãos, para respirar. Tem pessoas que dariam tudo para respirar sem um aparelho, nesse exato momento. E nós somos privilegiados por estarmos aqui são, temos saúde para falar das coisas de Deus, para ouvir, cantar um hino, um louvor a Deus, mesmo que desafinado. Não é verdade? Irmãos, agradeço as minhas palavras aqui, a oportunidade e uma salva de palmas para o Senhor Jesus.